Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ludmar, nós somos da Impact The World. Estamos aqui mais uma vez para trazer um vídeo que venha edificar a sua vida. Nos últimos dias nós temos pensado muito sobre algumas questões as quais Jesus tratou acerca da religião, acerca da lei, acerca de alguns princípios que estavam sendo negligenciados pelos religiosos da época de Jesus. E um deles, que é muito interessante, é um dos símbolos da lei mosaica, um dos símbolos da lei judaica daquela época, que é o sábado. E lá em Marcos, vamos voltar ao livro de Marcos hoje, Jesus vai tratar com eles sobre o sábado. Aconteceu um fato lá, né, na época, os discípulos de Jesus estavam com fome e passaram em algumas lavouras de milho e comeram, né, daquele milho. E isso era proibido no sábado. Não era lícito fazer isso no sábado. E eles foram pegos, né, pelos fariseus e religiosos da época fazendo isso. E aí depois disso eles perguntaram a Jesus. E olha só o que Jesus respondeu. Marcos 2, no versículo 25, perdão. Diz assim: E ele respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam necessitados e com fome, nos dias do sumo sacerdote Abiatar? Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e deu também aos seus companheiros. E então ele lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus, neste momento, vai tratar de um ponto super importante acerca da lei mosaica. Quando Jesus fala que o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado, ele está tratando de um princípio legal, que é o princípio do benefício, da dignidade humana. Ou seja, toda a lei, ela busca beneficiar o homem e não prejudicá-lo. Ela busca o bem comum, o bem social. Se nós analisarmos, por exemplo, as leis de trânsito, a lei de drogas, a lei, qualquer tipo de lei que você for analisar, ela tem um fim, ela tem um objetivo, que é beneficiar a sociedade, é trazer o bem comum. O sábado foi criado por Deus para beneficiar o homem, e não o homem foi criado para viver para o sábado. Isso é muito interessante de meditar, por quê? Porque com base nisso, nós vamos entender qual o fim de toda a lei de Deus. Entender qual o propósito das leis que o Senhor colocou na sua palavra. E é o bem comum, é o amor ao próximo. Por isso Paulo fala que o amor é um caminho mais excelente. Por isso o próprio Jesus falou que os fundamentos da lei eram amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, todo aquele aparato de leis, todo aquele conjunto, aquele ordenamento legal, servia para uma coisa: para amar a Deus acima de todas as coisas e para amar ao próximo como a nós mesmos. Adiante um pouquinho, Jesus vai chamar um homem com a mão mirrada, ou seja, a mão ressecada, e ele vai curá-lo no meio, e ele pergunta algumas coisas aos fariseus naquele momento. Ele diz assim, ó, depois Jesus perguntou: O que é permitido fazer no sábado? Que está no 3:4. O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Olha a reação. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada. Jesus, neste momento, está provando a eles que eles não entendiam o princípio do sábado, eles não entendiam o princípio da lei de Deus, que era beneficiar o homem. Então eles permitiam que as pessoas continuassem tristes, continuassem famintas, continuassem sem rumo, continuassem morrendo, ao invés de utilizar cura, evangelizá-los. Por quê? Porque o sábado os impedia. Então eles não entendiam que o princípio do sábado era o bem do homem, não o mal do homem. Por isso nós temos que entender que todo princípio religioso, se ele não é fundamentado no amor de Deus, se ele não é fundamentado no amor pelo próximo, ele está errado. Se a regra religiosa te impede de amar mais o teu irmão, ela está errada. Se a regra religiosa te impede de amar mais ao teu familiar, ela está errada. Por isso nós temos que tomar muita atenção em relação aos princípios da palavra.
Porque os princípios são que nos dão capacidade para viver a verdade das Escrituras, que é o amor ao próximo e o amor a Deus. Sem isso não há evangelho, sem isso não há verdade bíblica, certo? Que Deus te abençoe, nós queremos abençoar a sua vida e que você possa crescer no seu ministério. Até a próxima!